orientar, capacitar e compartilhar as boas novas do reino de Deus são coisas indispensáveis. Nossa cidade precisa e carece de igrejas que tenham identidades focadas e firmadas na palavra de Deus. Quem nós somos? O que faz a comunidade na qual você se reúne? Qual o foco, visão, expectativas e esperança que essa comunidade tem? Na nossa nova série de mensagens, vamos conhecer um pouco mais da verdadeira identidade bíblica para a igreja e sua importância para a missão. Irmãos, amigos, a gente tem dado início então à nossa série de mensagens no domingo que se passou, cujo título é Identidade, quem nós somos. E a gente conversou que cada pessoa tem a sua identidade. E a gente falou também que nós como pessoas, com as nossas identidades, nós temos também as nossas diferenças. Como também falamos que a igreja do Senhor, ela também tem a sua identidade. E que muitas vezes essa identidade, ela se difere da maneira como a igreja ou as igrejas se comportam. Entretanto, todas as igrejas, ou a gente considerou que todas elas precisam, mas às vezes não tem, uma identidade definida e precisa. Muitas até mesmo sem saber que tem uma identidade, vivem uma identidade à luz da forma como se comportam, como fazem, como consideram. E a gente considerou então a importância da identidade para a igreja, a fim de que as pessoas que se achegam até ela possam conhecê-la, saber o que acontece, mas também para que nós possamos entender o nosso comportamento diante da sociedade na qual você vive, na qual eu vivo. Na nossa cidade, no nosso trabalho, na faculdade, seja onde for. A igreja, ela está vivendo nessa cidade. E em todo o tempo ela está demonstrando que é a sua identidade. E nós pensamos então na primeira característica que nós como igreja estamos tentando viver nessa identidade bíblica, considerando a importância de uma igreja que conecta em graça. Uma igreja que não é refém do quê? Da religiosidade, pois a religiosidade ela afasta, cria barreiras, cria muros, cercas. E a igreja que vive a religiosidade, ela está sujeita, apegada ao legalismo. Faça isso, deixe de fazer isso, pratique isso, e então você vai alcançar o quê? O favor divino. E a gente olhou para a história de um homem chamado Levi, chamado pelo Senhor Jesus Cristo, em que ele é acolhido em graça. E Jesus ensina aos fariseus que estavam questionando, mas não somente eles, mas os discípulos e todos que estavam ali na casa de Levi, ouvindo Jesus, que o Evangelho conecta pessoas, ele acolhe pessoas em graça. E esse Evangelho, ele gera o quê? Transformação. E hoje a gente vai continuar pensando nessa identidade bíblica que nós queremos viver como igreja, porque a partir do momento que nós não temos uma real configuração da nossa identidade alinhada com a palavra de Deus, nós não conseguimos cumprir a nossa missão. A missão ela fica deturpada, manchada, equivocada. Para a igreja cumprir e confusa também para aqueles que querem se chegar à igreja, para aqueles que querem se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Então hoje a gente vai falar sobre essa outra
identidade ou essa outra característica para a igreja local. Mas antes da gente falar com pontualidade sobre isso, eu gostaria de falar sobre dois comportamentos que existem na igreja local, na nossa igreja, mas que existem também nas demais igrejas. Um comportamento que tem invadido as igrejas brasileiras, um comportamento equivocado, um comportamento que demonstra a falsa realidade da vida do discípulo ou da vida discipular de todos aqueles que foram chamados a serem cristãos, crentes, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Essa primeira questão, esse primeiro comportamento que tem se perdido, diz respeito à falta de compromisso com a palavra de Deus. E como que essa falta de compromisso com a palavra de Deus, ela é demonstrada, às vezes de forma pública, às vezes no nosso coração, às vezes no contexto no qual a gente vive. Esse primeiro comportamento diz respeito a pessoas que ouvem do ensino da palavra de Deus na igreja local, ouvem aquilo que de fato é ensinado e eles dizem: olha, muito legal, mas eu concordo só até aqui. Daqui para frente eu não quero. Não. Isso que o Asaf está ensinando pode ser até uma verdade, mas eu tenho meus limites. Somente até aqui. Depois, não. Eu não tenho condições, de fato, de viver e de compreender tudo isso que de fato é ensinado. Mas o que muitas vezes as pessoas têm assimilado é que esse tipo de comportamento tende a considerar que aquilo que está sendo ensinado é uma ideia o quê? Humana, minha, do Asaf, ou de todos aqueles que sobem aqui, talvez para ministrar a palavra de Deus. Olha, será que de fato isso deve ser cumprido, vivido, praticado? Será que de fato tudo isso que está sendo ensinado deve ser visto e bem visto? Isso vai se estendendo, onde a gente vai colocando esses limites. Por exemplo, a gente ouve um ensino sobre criação de filhos. Mas não, na prática isso não funciona dessa forma. Mas é a Bíblia que está dizendo. É a palavra de Deus, como não concordar? Mas família, não, você tem que lutar pelo seu casamento, Deus odeia o divórcio. Mas como assim? A primeira coisa que muitas vezes, até mesmo nós como cristãos, quando vemos alguém lutando com o casamento, fala: poxa, divorcia, não precisa suportar tudo isso, você tem que ser feliz. E de repente a gente vê o quê? A desvalorização diante das Escrituras, da palavra de Deus. Quando não, a gente vê também os nossos adolescentes, jovens, falando: mas é muito difícil não fazer sexo antes do casamento. Mas não sou eu que estou dizendo que é complicado, que é difícil, que a gente não deve cumprir, talvez em partes. Isso não é a palavra de Deus. Diz que fornicação é pecado, que o sexo foi estabelecido para viver aonde? Dentro do casamento. E de repente a gente vai criando esses dilemas dentro de nós, que revela em nós o descrédito que temos dado à palavra de Deus. Alinhado a isso também, nós temos percebido um outro comportamento. E esse comportamento, ele é típico da sociedade moderna. A gente tem, muitas vezes, vindo ao culto com a percepção de que nós estamos vindo a esse local simplesmente para ser servido.
Nós temos tratado momentos como esse, e não digo só algumas pessoas da nossa igreja, ou talvez você, mas de outras comunidades também, a gente tem tratado a igreja como uma forma de consumo, o consumismo. E diante desse cenário a gente vê muitas pessoas não querendo envolvimento, não querendo engajamento, e o que a gente vê são pessoas reclamando que não se querem dar ao trabalho do envolvimento com o mestre. Mas pasmem, muitas dessas pessoas estão atreladas com esse outro tipo de comportamento. Elas não gostam de algumas coisas que acontecem na igreja, são consumidores, não concordam com tudo, mas continuam vindo o quê? A igreja. E de domingo após domingo. E sabe o que acontece? Essas pessoas, elas vêm à comunidade e elas entendem que a igreja se tornou uma prestadora de serviço. Como o Burger King, o McDonald's, a loja do shopping que você gosta de comprar. E a gente ouve, olha, eu espero que hoje seja aquele irmão que ensine na escola bíblica ou no culto da noite. Eu espero ouvir essa noite aquela música que eu tanto gosto. Olha, hoje eu espero que a água esteja na real temperatura. E espero também que o ar-condicionado esteja naquele ponto. Porque se não tiver, vai ficar difícil e complicado. Olha, eu espero que hoje esteja lá no fundo trabalhando aquele professor. Porque aquele outro professor que dá aula lá no infantil, cara, não é tão bom como aquele outro. Ele parece que não consegue ensinar. Eu espero também que talvez nesse mês eu não caia na escala do estacionamento, porque sabe, ninguém quer ficar lá fora, né? E ainda mais quando está chovendo, né? O frio. Esses dois tipos de comportamento, esses dois tipos de realidade, são a demonstração pública e visível que a igreja ela tem se esquecido do que é viver o discipulado. A igreja tem se esquecido do que é ser um cristão discípulo, alinhado com o Mestre, o Senhor Jesus Cristo. E o que a gente tem visto é um perfil de pessoas que são simplesmente o quê? Membros de uma comunidade. Membros. Como um clube, ele só vem para bater o cartão e ir embora. Simplesmente isso. E isso é um pensamento equivocado do que é ser um discípulo, do que é de fato viver a vida discipular, do que é ter uma identidade bíblica para a igreja, a fim de que as pessoas que se acheguem à nossa comunidade, assim quando a gente estiver lá fora, na nossa cidade, as pessoas olhem e entendam o que é ser verdadeiramente um discípulo, e que a nossa igreja entende o que é ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Será que esse é o real comportamento que a igreja deveria ter? Será que esse é o real comportamento do discípulo? O que eu queria propor nessa noite, no qual a gente vai ouvir e considerar, uma grande ideia para a gente pensar, é que o discípulo de Jesus, ele tem a compreensão de que está diante da palavra de Deus, princípios e valores de Deus, quando está sendo capacitado e sua resposta é deixar-se transformar por ela. Ou seja, esse discípulo, ele entende que ele está sendo exposto o quê? À palavra de Deus. São princípios e valores de quem? De Deus. Você está sendo equipado, capacitado pela palavra de Deus. E a sua resposta é deixar-se transformar por ela. Ela quem? Palavra de Deus. E para isso, eu gostaria que antes a gente compreendesse algumas coisas. A primeira delas,
O nosso chamado é para o discipulado. Você foi chamado para viver como um discípulo do Senhor Jesus, em obediência ao Mestre, em obediência à sua palavra. Ou seja, o que essa igreja ensina, o que essa igreja tem tentado transmitir, são ensinos de quem? Do Mestre, da palavra de Deus. Uma segunda questão importante que você precisa compreender é que o discípulo, ele tem anseio de ouvir a palavra e empenho para obedecer. O discípulo, ele tem essa real compreensão, não somente aqui dentro, aonde ele estiver. E a terceira, não menos importante que as outras, é que a igreja tem o seu papel fundamental no processo de formação dos discípulos de Jesus. A igreja tem um papel na sua vida, na sua formação espiritual, como um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Tá, Zafra, mas como a gente vai compreender tudo isso? Convido você a pegar sua Bíblia e abrir comigo na carta de Efésios, capítulo 4. Carta aos Efésios, capítulo 4. E nós vamos ler o versículo de 7 a 16 da palavra de Deus. Se você está vendo alguém aí que está sem Bíblia, compartilha com ele da palavra para que a gente possa acompanhar essa leitura juntos, para que a gente possa compreender a real identidade, ou esse segundo aspecto, do qual é importante a gente considerar. Efésios capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo de número 16. Meus queridos, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, afirmando e dizendo o seguinte: a cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que Ele subiu. Por certo, significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Verso 14. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e que cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta à igreja de Éfeso, ele vai fazer, durante toda a carta, várias comparações. E a primeira comparação que nós encontramos é sobre a importância da figura do corpo. Esse corpo no qual ele fala é a igreja do Senhor. E quando a gente lê o capítulo 1, a gente vê um hino de louvor sendo entoado, aquilo que ouvimos no início desse culto, falando sobre a Trindade. Um hino de louvor ao Senhor, a Deus, ao Deus Trino. Nós encontramos também Paulo comparando a igreja a um templo, não só um corpo, mas a um templo. Não essas quatro paredes, mas nós como templo do Senhor. E sobre esse templo espiritual de salvação, Paulo também faz outra comparação, falando que a igreja é também um mistério do Senhor. Ele fala também que a igreja é uma nova criação. E ele fala também que essa nova criação, ela é dotada, ela recebe dons. No
nos quais a gente está lendo aqui, e inicia-se falando então a partir do versículo de número 7. Nós vamos considerar então a Escritura, olhando para a palavra de Deus, e nós vamos pensar então, a princípio, sobre a igreja e os dons. A gente não vai ter, vamos dizer assim, uma consideração tão profunda sobre o assunto, porque o nosso tempo não compete, assim como também a gente vai tentar entender isso de uma forma mais simples, a fim de que a gente entenda a real identidade na qual a gente vai considerar nessa noite. Mas, pensando nisso, nós precisamos entender que os dons foram dados a todo crente em Cristo Jesus após a sua ascensão. Após o quê? A vitória do Senhor Jesus. Quando Ele vive, quando Ele está ressurreto, quando Ele sobe aos céus. E de uma forma generosa, Ele estende isso à igreja. E quando a gente olha para esse texto, a gente consegue compreender que o Senhor Jesus Cristo, Ele se apresenta como um rei. E Ele traz o cumprimento de muitas profecias, até mesmo atrelado a essa questão dos dons. Mas, continuando, Jesus, o texto diz que Ele tomou cativo exatamente os poderes que nos prendiam. Colossenses 2:15 fala sobre isso. Nós éramos refém do quê? Do mal, da potestade do mal, do nosso inimigo, e Cristo nos libertou. Nós também recebemos os dons do vencedor, fazendo paralelo daquilo que o salmista diz no Salmo 68:18. Mas também que aquele que subiu é aquele que desceu, a encarnação e a humilhação do quê? Da cruz. O Senhor Jesus Cristo, Ele que nos libertou, também viveu esse mundo e sofreu o quê? A humilhação de se encarnar como homem, como Filipenses 2 fala, abrindo mão ali de toda a sua glória, ao ponto de ser colocado numa cruz para nos libertar do nosso pecado, da nossa condenação. Ele é aquele que subiu agora e desceu, e Ele encheu o mundo. Encheu o mundo fazendo o quê? Dando dons à igreja, estendendo o dom a todo aquele que crê. Os dons divinos. E essa graça demonstrada, ela é uma diversidade de dons que não somente se resume a essa lista na qual a gente está considerando. Se a gente olhar para 1 Coríntios 12, se a gente olhar para Romanos 12, a gente vai ver outras listas que revelam as implicações e demonstrações de dons de forma visível, ou visível na comunidade dos santos. Um outro aspecto que a gente vai considerar é que a questão do papel da igreja local, nesse processo no qual a gente vai considerar então, para falar sobre a questão do discipulado. Talvez essa frase soe um tanto redundante, mas eu gostaria de frisar isso, que a gente pudesse compreender que os discípulos, eles são o quê? Capacitados para capacitar. Discípulos capacitados para capacitar foram dados a quem? A igreja. E quem são esses discípulos? A gente já olhou aqui um pouquinho sobre os nomes desses dons, mas eu queria rapidamente mostrar um gráfico aqui para vocês. Um pouquinho desse processo da reprodução dos dons para que todos nós possamos entender. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele subiu ao céu e Ele derramou sobre a igreja o quê? Um presente. Os dons, manifestação do quê? Da sua graça. Ele entregou isso à igreja, e aqui a gente está olhando especificamente para um grupo, ou um certo grupo de pessoas, um certo tipo de dom, né? E esse dom, então, ele é ministrado à igreja do Senhor, e a partir do momento que a igreja do Senhor, ela é
E isso aponta o quê? Para a multiplicação e a edificação da igreja como um todo. É esse processo no qual você que creu no Evangelho está inserido. E aí a gente consegue observar então os dons os quais a gente está considerando. Então você pode acompanhar comigo essas 4 manifestações aqui: apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu coloquei ali pastores e mestres de forma conjunta para indicar, talvez, eu creio nisso, talvez seja a interpretação mais correta para a gente seguir. Como a gente vê essa preposição ali, a gente encontra também no grego isso, a expressão kai, da ideia de uma junção desses dons, eles estarem o quê? Ligados. O pastor, ele precisa ser o quê? Mestre, e o mestre, ele é o quê? Pastor. Ok? Então a gente consegue pensar e considerar isso. Então vamos lá, de uma forma bem rápida. Os apóstolos, eles são o quê? As testemunhas oculares do Senhor Jesus Cristo. Eles também estabeleceram o quê? A palavra de Deus. Isso reflete no quê? No DNA da igreja e também no avanço da igreja primitiva. A gente pode ver isso e observar isso em Atos capítulo 2, onde diz que a igreja crescia de que forma? Vocês se lembram? Qual que era a base da igreja? Oi? O apostolado, os apóstolos. Tudo que eles estavam desenvolvendo estava baseado naquilo que os apóstolos ensinaram, naquilo que os apóstolos estavam demonstrando à igreja local no início dela. Encontramos também a questão dos profetas, para revelar a vontade de Deus, até então desconhecidas de Deus, para encorajar e exortar. Sua implicação com o confronto. Pensamos também na questão dos evangelistas, para proclamar a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Isso reflete na proclamação e multiplicação. E também pastores e mestres para ensinar e guiar rebanhos locais do quê? De crentes. Isso está atrelado e ligado ao cuidado e ao ensino. Mas é importante a gente destacar aqui os apóstolos e profetas. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente consegue compreender e considerar que esses dons, eles cessaram. O quê? A gente não tem mais a figura de alguém que teve o quê? Um real contato com o Senhor Jesus. Digo aqui um real contato de uma forma o quê? Visível, corpórea, que viu Jesus, esteve aqui, foi testemunho ocular dele. Como também a gente consegue observar a questão desses profetas, que está atrelado com aquilo que a gente entende como profeta do Antigo Testamento. Por quê? Porque existe também um outro dom de profeta, no qual a gente olha também em 1 Coríntios e Romanos 12, que tem outra implicação, por isso que a gente vai ter tempo para falar sobre isso, mas que a gente consegue compreender que os profetas do Antigo Testamento, eles revelavam também aquilo que de fato viria a acontecer posteriormente, como também um confronto imediato ao povo, a uma nação. Mas hoje a gente tem o quê? A palavra de Deus. Tudo aquilo que precisava ser revelado está onde? Aqui. Nós não precisamos de mais nada, a não ser o que? A palavra de Deus. Ela é suficiente. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3,16 que toda a escritura ela é útil. Toda ela. Então por isso que a gente precisa compreender e entender isso. Então, os evangelistas e pastores, eles nos apresentam então esse dom como um processo mais o quê? Contínuo. Presente nos nossos dias aonde? Na igreja local. Na igreja do Senhor. Mas, pensando nisso, então, a gente vai considerar agora a partir do versículo 12. Nós encontramos então, depois da apresentação do versículo 11, dessa diversidade dos dons, a gente consegue observar então agora a responsabilidade dos discípulos capacitados.
Quais responsabilidades são essas? A primeira, existe um propósito, e o texto diz que é preparar o povo santo, equipar os discípulos. Essa palavra, preparar, no original dá essa ideia do quê? De equipar, capacitar a igreja do Senhor. Uma segunda responsabilidade que essas pessoas têm é o serviço para realizar a boa obra, que é o reflexo do quê? Do uso dos dons. E também, a última responsabilidade que nós conseguimos observar no texto é a questão da edificação. Edificar o corpo de Cristo, que aponta para a sua missão. Portanto, o sentido, a tarefa desses crentes, dessas pessoas que têm então esse tipo de dom, é de desenvolver então essa responsabilidade a fim de equipar, preparar os santos do Senhor Jesus Cristo. Você sabe por que você está falando muito sobre isso e até agora eu não entendi nada o que isso tem a ver com a identidade? O que isso tem a ver com a nossa identidade? O que você está querendo falar? Você está falando sobre dons, sobre pessoas que são capacitadas, que têm uma função, que têm uma responsabilidade, discípulos capacitados para capacitar. O que isso tem a ver com aquilo que a gente está considerando? Gostaria que você compreendesse agora, a partir dessa segunda parte, pensando mais um pouquinho nos propósitos, então, desse processo. Os propósitos dos dons espirituais na vida da igreja, na sua vida. A gente consegue observar aqui o apóstolo Paulo demonstrando então agora quais são os propósitos disso. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a igreja? Porque a partir do momento que você entra numa comunidade local, você vai ver nessa comunidade local a demonstração do quê? Desses dons. E a demonstração desses dons e aquilo que eles vão implicar ou dar como consequência positiva na igreja local, demonstra a identidade da igreja, na qual ela precisa então revelar e demonstrar aqueles que participam e aqueles que também querem participar da mesma, que é ser uma igreja que equipa pessoas, que capacita o quê? As pessoas. E a gente está pensando então nesse propósito da igreja que tem essa identidade, que a partir do momento que essas pessoas desenvolvem os seus dons dentro da comunidade dos santos, esse propósito, o primeiro deles que a gente encontra do versículo 14 ao 16, que é a maturidade cristã. Ser como Jesus. Quando você frequenta a igreja local, quando você é exposto à palavra de Deus, você está sendo exposto a algo que você não pode dizer, olha, eu não sei se eu vou viver isso ou aquilo. Eu não posso ter o tipo de comportamento de ser alguém que vive como consumidor. Não, eu tenho que ter ideia de que eu estou sendo aperfeiçoado, de que pessoas estão investindo em mim, que a igreja, que o irmão que está do seu lado, investe em você, a fim de cumprir o propósito no qual o Senhor estabeleceu a igreja. Lembra? Conectar em graça, mas agora também capacitar o povo do Senhor. E isso faz com que a igreja desfrute do que? Da maturidade cristã, de ser como Jesus. E meus queridos, a gente vive numa sociedade moderna, onde todo mundo acha que sabe do quê? De tudo. Ninguém precisa ser equipado. Ninguém precisa ser mais o quê? Maduro. Ninguém precisa desenvolver áreas da vida. Não, você clica lá no Google, ele te dá tudo. Não, eu já sei de tudo. Rapaz, isso aí que você está falando, olha, eu já sei. A sociedade moderna diz que sabe de tudo, diz que conhece das coisas. Mas quando a gente vai olhar na profundidade, eles não conhecem de nada. E o que a gente vê são pessoas vivendo na superficialidade da vida. E o que a gente está tentando transmitir para vocês, ou o que eu estou tentando
que visa me capacitar, que está me conduzindo aonde? À maturidade. E essa maturidade diz respeito ao que? A unidade da fé. A centralidade está onde? Na palavra de Deus. O texto fala sobre isso. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra, edificar o corpo de Cristo, versículo 13, até que todos alcancemos o quê? A unidade da fé. Não é um tipo de ensino que o outro diverge, não, a gente está unido no mesmo propósito, na mesma o quê? Palavra, Bíblia, Escritura. Estamos sendo equipados com o mesmo livro, com as mesmas letras, com o mesmo ensino que está baseado aonde? Na palavra de Deus. Um outro aspecto desse processo é que a gente encontra o que? O conhecimento do Filho de Deus. Um mistério que era oculto, aquilo que não era revelado, agora foi o que? Exposto a todos. Todos nós podemos ter o que? O conhecimento de quem? De Deus. E quando nós somos expostos na igreja local ao ensino da palavra de Deus, nós estamos ganhando o conhecimento de quem? Do Filho de Deus. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Uma terceira coisa importantíssima é a questão do que? Do amadurecimento. Nós iremos amadurecer. A igreja local, ela tem essa identidade de quando ela expõe a palavra de Deus, ela está amadurecendo pessoas com o real entendimento de entender que eu estou na igreja local porque eu preciso desenvolver áreas da minha vida que eu não consigo sem estar presente aonde? Na igreja local, sem desfrutar desses dons nos quais está inserido na igreja local e que eu sou o quê? Aperfeiçoado. Uma terceira questão importantíssima, a completa medida da estatura de Cristo. É o alvo da totalidade, é ser como Cristo na sua plenitude. Quando você vem à igreja local, quando você participa, você está sendo equipado, capacitado, você está recebendo a completa medida de Cristo na sua vida. Na sua vida. Você tem mais de Cristo em você. Você tem mais do Senhor Jesus. A formação de Cristo em nós. A condução dessa maturidade cristã. Uma outra área que o apóstolo Paulo vai falar sobre os propósitos dos dons espirituais, quando você está inserido na igreja local, isso desenvolve você, é que você tem estabilidade espiritual, emocional e intelectual. Meus queridos, a sociedade moderna hoje atribui a vários conceitos, a vários métodos, onde eles acreditam que você vai encontrar o quê? Uma estabilidade espiritual, uma vida emocionalmente saudável e onde você vai ter um intelecto estável. Palestras, livros de autoajuda, tem tantas coisas nas quais eu e você estamos inseridos e nos quais a gente deixa se levar e a gente vai se esquecendo que a igreja local tem um comprometimento e deve ter a identidade de me capacitar para que eu, em Cristo Jesus, desfrute dos propósitos, dos dons espirituais e ter uma vida estável. E isso, através daquilo que o apóstolo Paulo nos revela, através do texto aqui do versículo 14 e 15, é que não seremos mais imaturos como criança. E meus queridos, a criança, ela se deixa influenciar de que forma? Fácil. Rapidamente você consegue influenciar uma criança. Quando eu vou na frente lá da minha casa, tem um mercadinho, né? E às vezes eu pego a Suzana e levo. E o seu Afonso, que é o dono do mercado, sempre está lá sentado, né? A gente
conversa, troca uma ideia, e a Suzana, ela ama estar naquele ambiente, não só com ela, ela se diverte. E quando a gente está saindo, o seu Afonso pega lá no conjunto de balas sempre o que? Um pirulito. E ele dá Suzana. Suzana antes, quando entrava lá, ela meio apática, né? O seu Afonso nem conheço. Mas agora com o pirulito que ele sempre dá quando a gente vai lá, e ele deixa ela passear pelo mercado dele, mexendo nas coisas, derrubando coisa da prateleira, ele vai lá e coloca. Ela já é a melhor amiga dele, né? Fácil, as crianças elas têm isso, elas se deixam ludibriar, lhe falta firmeza. E quando nós seguimos aquilo que a sociedade moderna impõe sobre nós vivemos de forma instável. Mas quando nós estamos comprometidos com uma comunidade local, nós aderimos ao real conhecimento das Escrituras, não somos cristãos consumidores, nós não seremos mais imaturos como crianças. E também nós não seremos levados de um lado para o outro. Nós não cairemos em qualquer cilada. Nós não cairemos em qualquer mentira. Por quê? Nós estaremos o quê? Equipados aonde? Na palavra de Deus. Porque eu participo de uma comunidade que ensina sobre a palavra de Deus. Eu compartilho para o cara do meu trabalho, que eu faço parte de uma comunidade dos santos, que tem como propósito, que tem como identidade bíblica ensinar as verdades de quem? Do Senhor. Não as verdades do Azaf, do André, do Ronaldo, de ninguém. Mas são as verdades de quem? Do Senhor. Isso faz com que nós não nos tornemos, ou que nós não sejamos jogados de um lado para o outro, e também imaturos como crianças. E a terceira, existe um desenvolvimento saudável e em amor. Nós encontramos isso no texto, no finalzinho desse texto, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. E como isso é demonstrado, sabe? A sociedade moderna hoje, ela vive os meus direitos. A sociedade moderna não gosta de ser confrontada. Por quê? Porque ela sabe de tudo. Porque ela entende sobre estabilidade. Ela sabe daquilo que de fato ela realmente precisa. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente entende que quando você está inserido numa igreja local, séria, com a identidade bíblica, que reproduz a palavra de Deus de uma forma saudável, isso se desenvolve então em nós de forma saudável e em amor. Meus queridos, a gente vai na contramão daquilo que a sociedade moderna apregoa. A gente vai na contramão daquilo que a sociedade moderna tem insistido que você viva e que você pratique. A primeira coisa importante que o próprio apóstolo Paulo diz aqui no texto, no versículo 14 e 16, ele fala que todo esse processo, esse desenvolvimento em amor, ele vai implicar no quê? Em falar a verdade em amor. Você não fala a verdade para ferir, você fala a verdade para ajudar, para fortalecer, porque você ama o próximo. E quantos de nós somos confrontados, às vezes, dentro da igreja local e a gente vira a cara por mão? Não somente na igreja local, mas talvez lá no trabalho, às vezes a gente está fazendo o quê? Um serviço errado, de uma maneira errada, e alguém nos confronta, poxa, não sei de uma maneira melhor que você pode fazer. Não, mas isso é... E aí a gente se fere. Falando a verdade em amor, a gente às vezes é exposto a isso e às vezes a gente não reproduz isso. Mas quando a gente está numa real igreja que tem identidade bíblica, a gente fala a verdade em amor porque a gente está aprendendo isso em todo o tempo. E quantas pessoas ouvem verdades em amor, ouvem verdades de
pessoas que agem tentando pacificar o ambiente e acha que está sendo confrontado muitas vezes de forma errada, de forma equivocada, e a primeira coisa que ela faz é o quê? Eu vou embora. Já não me serve mais isso aqui, esse ambiente. Por quê? Porque a mentalidade de uma igreja o quê? Consumidora. Se os meus serviços não estão sendo cumpridos, se aquilo que eu exijo tanto não está sendo cumprido, olha, já fui confrontado até. Não, para mim deu, acabou. Não preciso mais disso. Um outro aspecto também desse desenvolvimento saudável em amor é que, tornando-se como Cristo em todos os aspectos da vida, o seu desenvolvimento aponta sempre para quem? Jesus. O seu sentido, a sua maneira de viver, aquilo que você faz, diz sobre quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus, tornando-se como Ele. E quando a gente se torna como Ele, a gente é saudável e vive o querer, amor. Um terceiro aspecto que a gente encontra aí é a promoção do quê? Da unidade. Versículo 16, ele faz com que todo o corpo se encaixe no quê? Perfeitamente. Perfeitamente. Às vezes eu vou lá na casa dos meus pais, eles prometeram que vão fazer isso esse ano, mas já se passou aí um bom tempo. Não quebra-cabeça lá em cima da mesa, né? Já tentaram aí zilhões de vezes e está lá ainda, né? Não conseguem desenvolver ali no quebra-cabeça o alcance da perfeita unidade para que ele seja completo, perfeito e esteja à vista de bons olhos quando ele finalizar. Promoção da unidade ela acontece de forma o que dentro da igreja? Perfeito, lindo, diante de todos os santos. Os queridos, não é eu que estou dizendo, a palavra de Deus. Ela faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E meus queridos, em cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Quando você é equipado aqui dentro dessa comunidade, quando você é capacitado, você está pronto para desenvolver e ser bênção na vida de quem? De todos que fazem parte da comunidade. De todos. Todos são importantes. Todos podem ajudar um ao outro no crescimento. Todos, sem exceção alguma. Mas olha, em qual lugar e em qual momento isso ocorre? Em qual momento nós iremos então desfrutar desse propósito de preparar o povo santo, do serviço para realizar a boa obra e da edificação, de edificar o corpo de Cristo? Aonde tudo isso acontece? Aonde? Essa responsabilidade ela é praticada. Aonde? Eu queria dizer para vocês aonde. Essa realidade ela é praticada no lugar e no momento certo, nos encontros da nossa comunidade, quando eles são realizados. Quando você participa de um encontro de mulheres, do encontro dos homens, do encontro de oração, você está sendo equipado. Quando você participa dos grupos pequenos, você está sendo equipado. Quando você participa da escola bíblica, você está sendo equipado, capacitado, a fim de que você desenvolva, assim que você seja conduzido à maturidade. Quando você participa de algum aconselhamento bíblico, seja comigo, seja com o André, seja com qualquer irmão da igreja, você está sendo equipado, você está sendo capacitado. Quando você participa do treinamento de líderes, você está sendo mentoreado, você está sendo equipado para viver a real identidade da igreja. Quando você tem as suas caminhadas diárias, semanais, onde você convida alguém da igreja para participar com você, você está o quê? Equipando. Você está o quê? Capacitando.
Meus queridos, essa igreja tem lugar e momento certo para viver essa realidade. Você tem vivido essa realidade? Você tem sido capacitado e equipado de N frentes, de várias formas, alinhado com a palavra de Deus? Você tem se desdobrado para isso? E eu queria terminar falando sobre sinais. Quais são os sinais que um discípulo que faz parte de uma igreja local, uma igreja de discípulos, que essa igreja tem então essa identidade bíblica, qual é a demonstração do real entendimento dele, do papel dele e daquilo que de fato ele entende que a igreja faz em todo o tempo? A primeira coisa, o discípulo, ele valoriza os momentos que está sendo equipado no contexto da igreja local. O discípulo, ele valoriza os momentos que ele está sendo equipado, capacitado. Isso em qualquer ambiente, seja no encontro, seja no pequeno grupo, seja aqui, seja no treinamento de líderes, ele valoriza. Ele valoriza quem está ensinando, ele valoriza quem está envolvido, ele valoriza aquilo que vai ser o quê? Ensinado. Um segundo sinal que nós conseguimos observar é que o discípulo, ele nutre em seu coração o anseio de viver a perfeita unidade do corpo e de ser como Jesus Cristo, seu mestre. O discípulo que entende que faz parte dessa comunidade, que capacita, ele nutre isso no seu coração. Ele tem um anseio de que a igreja viva de que forma? A unidade perfeita. Ele anseia isso e ele se desdobra para isso. Ele se engaja para isso. Por quê? Porque ele quer ver as pessoas ser como Jesus, viver como Jesus. Um terceiro sinal é que o discípulo ele tem anseio de ser capacitado para capacitar outros discípulos. Meu querido, o André disse no início, você vem à igreja para cultuar o Senhor, sim, e a gente não pode se esquecer disso. Viemos aqui para adorar, nós viemos aqui para sermos encorajados, para termos esse momento de comunhão, mas você veio aqui também para ser o quê? Equipado. Você veio aqui para se aperfeiçoar, porque o discípulo ele tem anseio de vir aos domingos, de ir no pequeno grupo, de participar dos treinamentos, de ir aos encontros, porque ele tem a mentalidade de que ele está sendo capacitado para capacitar outros discípulos. E para que isso então se desdobre no serviço da comunidade local, seja onde ele estiver inserido, aonde ele estiver inserido. O quarto sinal é que um discípulo ele se submete aos princípios e valores da palavra de Deus. Algumas outras coisas, porque eu ensino, porque o André ensina, ou por qualquer pessoa que ensina, seja onde você estiver, aonde você estiver reunido como igreja local, os discípulos se submetem porque é a palavra de quem? De quem é a palavra? De Deus. É assim diz o Senhor, não eu digo. É o Senhor que está dizendo. É o Senhor, é a sua palavra. E o último sinal é que o discípulo ele tem disposição em vir à igreja a fim de ser capacitado para ajudar os demais discípulos a crescerem. A crescerem. Sabe? Às vezes a gente não consegue alcançar outros alvos. Às vezes a gente não consegue ultrapassar barreiras, etapas, como igreja local, porque a gente despreza os outros discípulos. Porque a gente despreza os outros discípulos.
na vida de outros discípulos. Quando você não quer investir na vida de um outro cristão, mas o discípulo entende a importância do ensino na igreja local, ele entende por que ele está sendo capacitado, ele entende que é para ajudar os outros a crescer e a se desenvolver. E eu termino dizendo a nossa grande ideia. Eu queria que nós saímos daqui, então, meus queridos, entendendo que nós somos uma igreja séria, nós somos uma igreja bíblica, nós somos uma igreja relevante que quer gerar transformação, porque a gente conecta pessoas em graça a Deus, por conta do ministério da reconciliação que Cristo nos confiou, em amor, longe da religiosidade, mas apegados ao Evangelho. Mas também nós temos um entendimento de que o discípulo de Jesus tem a compreensão de que está diante da palavra de Deus, sempre, quando ele se reúne com a igreja local, com princípios e valores de quem? De Deus. E ele está sendo capacitado, equipado. E a sua resposta é deixar-se transformar por ela, a palavra de Deus. Eu queria que você saísse daqui hoje dizendo o seguinte do seu coração: eu faço parte de uma comunidade de discípulos, tem me equipado, e eu quero mais e mais de Deus. Eu quero deixar-se, eu quero que de fato a palavra me transforme a imagem do Filho de Deus, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que a gente possa compartilhar que nós fazemos parte de uma igreja com esses dons e que esses dons estão expostos aí para que a gente possa viver a verdadeira jornada de